Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Cidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Este canal está sendo pensado para você, para facilitar o seu dia, na aplicação de procedimentos, de instrução de trabalho, de requisitos, legais, ou seja, no seu dia a dia. Em pensando no seu dia a dia, nós temos reuniões ao longo dos nossos dias de trabalho, ao longo da nossa carreira profissional, assim por dizer. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essas. Em alguns momentos elas são chatas, pesadas e cansativas. Vamos tornar elas um pouco mais dinâmicas, um pouco menos cansativas e muito mais produtivas. Então aproveita o vídeo e fica aí no vídeo até o final, para você aumentar o seu conhecimento. Quando falamos de reuniões, sempre vem na nossa mente, a grande maioria das vezes, aquele momento que é um momento chato, que é um momento pesado, onde você muitas das vezes não sabe por que está participando daquela reunião, ou se você está participando daquela reunião, os assuntos que foram tratados não têm nada a ver e não tem nenhuma importância para o seu dia a dia, ou que vá resolver alguma pendência, alguma situação ou alguma não conformidade dentro da empresa. Então, pensando nisso, sabendo que as reuniões são um tendão de Aquiles dentro das empresas, eu trouxe aqui algumas dicas para que você possa fazer uma reunião um pouquinho mais dinâmica, um pouco mais produtiva e com certeza menos cansativa e, como consequência, ações para que você tenha seu dia a dia, para que as coisas aconteçam dentro da empresa. Primeira coisa, a primeira dica para que você possa ter uma reunião mais produtiva: elabore uma pauta para esta reunião. Seja muito claro e objetivo nessa pauta. O que nós vamos tratar? Se nós vamos falar de uma não conformidade, coloque lá: análise da não conformidade número X, né? Causa raiz, plano de ação e ação de contenção. Exemplo para que você possa colocar. Nós vamos falar de mais alguma coisa? Não. É dessa pauta que nós seja muito claro e objetivo. Outro ponto importante, se você for seguir a pauta da sua reunião na sequência que você está dando, coloque os assuntos mais importantes primeiro. Por quê? Se você colocar de forma aleatória e o que você queria tratar realmente, que é o mais importante dentro da reunião, para o final, no final as pessoas estão mais cansadas, estão mais desgastadas, dependendo da reunião, o assunto é um pouco mais pesado e isso acaba não tendo a devida análise ou devida tratativa. Então, sempre traga os assuntos mais importantes primeiro e fale sobre eles primeiro. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira dica: definir uma pauta clara e objetiva. Segunda dica: agende a sua reunião previamente. Ou seja, eu vou colocar dentro do meu calendário e do calendário das pessoas que vão participar dessa reunião, pelo menos aí com uma semana, 15 dias antes, dependendo da reunião, se for uma reunião emergencial, pelo menos 24 horas antes. Isso é importante para que as pessoas entendam que aquele momento, naquele dia, naquele tempo programado, você vai precisar de toda a atenção dela. A pessoa vai se planejar para isso, vai se preparar para isso. Então, deve ser agendado com brevidade, com previamente. As reuniões de, vamos sentar e reunir daqui 5 minutos, não funcionam. A não ser que, sei lá, preciso tratar de um assunto que tem que ser resolvido daqui meia hora. Isso são os assuntos extremos e você vai se fazer a tratativa desse assunto num curto espaço de tempo e de uma maneira muito ágil e vai ser um assunto só. Normalmente é isso que acontece.
são ações que você vai tomar decisões ali de bem rápida para que você possa dar continuidade. Mas, tirando isso, tirando as exceções, planeje, avise antes, pelo menos com 24 horas, para que a pessoa se preparar para a reunião, que a pessoa possa entender do assunto que ela vai falar. Depois, vamos falar das pessoas que vão participar dessa reunião. Quem são as pessoas? Quem eu devo chamar para a reunião? Não chame qualquer um. Ah, mas o fulano está lá e trabalha junto com o ciclano que está envolvido no processo e que é importante para a reunião. Será? Será que ele vai contribuir com, com a reunião ou com ações ou com diretivas para que o assunto possa evoluir, para que o assunto possa ser resolvido, para que as ações possam ser tomadas? Então, faça essa análise crítica. Converse com os gestores das áreas, pergunte para eles: olha, eu vou fazer uma reunião da CIPA, ou fazer uma reunião de uma investigação de um acidente. Será que aquela pessoa precisa estar? Será que ela pode estar? Então, converse com os gestores também para entender quais são as que devam participar. Uma coisa importante também é você não chamar a empresa toda para reunião. Vão existir reuniões onde você vai chamar a empresa toda, né? Para divulgação de algum resultado, para divulgação de indicadores. Isso normalmente acontece mesmo. Você vai convocar as pessoas e é um comunicado, não é uma reunião. Um comunicado. E também não chame para reunião 2 pessoas, 3 pessoas, a não ser que seja muito específico, mas normalmente aí você precisa de uma equipe maior para tratar dos assuntos. Então analise quem são e qual é a quantidade de membros, de pessoas que você vai precisar dentro. Falo isso porque quando você tem reuniões muito grandes, as conversas acabam sendo ou sair do foco fica muito mais fácil. Perde o foco do que a reunião com um número muito grande de pessoas, isso acontece mais facilmente. E falando em conversa, falando em pessoas, em grande número de pessoas, a próxima dica é evitar conversas paralelas. Comecei um pouquinho, né? A gente convoca um monte de gente, coloca 10, 15, 20 pessoas para resolver fazer uma reunião e, inevitavelmente, você vai ter conversas paralelas. Isso vai tirar o foco da reunião. Então, evite conversas paralelas. Evite com que as pessoas comecem a discutir assuntos que eles não estão envolvidos. Se a pessoa não está falando naquele determinado momento, que ela deva estar prestando atenção no que o outro está, ela possa fazer a análise dela, fazer a contribuição dela naquele. Então é importante fazer com que as conversas paralelas não surjam dentro das reuniões. E por fim, defina um horário. Falou de agendamento lá no começo do vídeo. Agora a gente vai definir um horário dessa reunião. Que horas que ela vai começar, que horas que ela vai terminar. Ah, Gustavo, pode ser que determinado assunto não vai extrapolar o tempo que eu planejei para essa reunião. Ok, mas que quando você extrapola o tempo, não seja um extrapolar muito grande. Você marcou 1 hora de reunião, não transforma aquela reunião em 2, 3 horas. É importante você ter essa questão de obedecer aquilo que foi planejado. Porque quando você determina um horário, as pessoas se planejam para dedicar o tempo delas àquele tempo que você pediu. 1 hora, 1 hora e meia ou 2 horas. Ou seja, o dia dela está planejado para. Ao terminar aquela reunião, ela já tem outras atividades para fazer, né? Tão importantes quanto a sua reunião. Você vai atrasar o dia dela, vai atrasar o planejamento dela. Então, foque dentro daquilo que você planejou. Ah, mas eu não consegui terminar o assunto. Você vê que vai extrapolar 5 minutos, vai encerrar, ok, sem problema nenhum. Se você vai ver que esse assunto demanda muito mais discussão do que você planejou, então encerre a reunião, né, pare a reunião naquele momento, com as anotações que você fez, e agende uma outra reunião para continuar a discussão.
importante você entender e obedecer a este tempo que uma coisa que eu estava esquecendo é registre a reunião. Convide uma pessoa ou um assistente ou alguma pessoa que possa reescrever, ou mesmo você, né? Normalmente, quem executa, quem participa, quem direciona a reunião, quem é, vamos dizer assim, o mestre aqui da reunião, que vai conduzir toda a reunião, normalmente não registra. Pode registrar, não tem problema nenhum, vai de acordo com a realidade, mas é bom você ter como se fosse um secretário, né? Na CIPA ou na reunião de análise crítica pela alta direção, sempre tem uma pessoa que vai ficar redigindo os assuntos que são tratados e o que foi dito dentro da reunião, faça esse registro, faça uma ata dessa reunião sempre que for. Ah, mas uma reunião de 5 minutos, não tem problema nenhum. Vai lá, faz algumas anotações rápidas e depois gere uma ata dessa reunião. Deixe tudo isso registrado e, se possível, com assinatura de participaram, porque isso vai gerar um comprometimento com com aqueles fatos que foram tratados dentro. Então, é muito importante que você registre, colete, assinatura, arquive, tenha esse histórico das reuniões que você está tratando. Mesmo porque, se for o caso de uma análise crítica de uma alta direção, por exemplo, você vai utilizar aquela conversa para melhorar outros assuntos e para uma próxima reunião. Se for uma reunião de análise de causa raiz de um acidente, de um incidente, ou seja, de uma não conformidade, você vai ter aquilo como histórico para no futuro, se isso se repetir, vai falar assim, ó, vamos voltar lá na reunião deste mesmo dessa mesma tratativa e ver o que que foi tratado naquela época, porque a gente vê onde que, nós erramos ou onde que as ações não foram efetivas. Então, o registro sempre é muito importante. Então, com isso, você consegue trabalhar um pouco mais suas reuniões. Outro caso importante também, outro fato importante, é que você, a partir do momento que você determinou o horário que começa e o horário que termina, obedeça o início também das reuniões. Você marcou 8 horas e você tem as pessoas ali, elas começam a chegar, e aí sempre fica um ou dois para trás. Se começar a demorar muito, tolerância a gente sempre vai ter. Bom senso sempre impera. É sempre bom ter bom senso na hora de tomar as atitudes. Esperar 5 minutos aqui no Brasil é normal. Então, deu esses 5 minutos. Não, essas pessoas que estavam faltando não chegaram, inicia a reunião mesmo assim. Ah, mas são pessoas extremamente importantes que vão ajudar na solução. Veja, faça a análise em que ponto essas pessoas podem contribuir mais ou menos. Se elas são fundamentais para a solução do problema, para uma determinação, ligue para elas um pouco antes, uns 10 minutos antes. Ó, a reunião vai começar daqui a 10 minutos, tudo bem? Podemos ir? Como é que você está? Tal. Confirme isso antes da reunião. O horário de início e o horário de término é muito importante. Isso vai transparecer confiança, vai transparecer responsabilidade, isso vai te tornar uma autoridade dentro dos assuntos. Tá? Bom, isso é um resumo de algumas dicas que você pode melhorar as suas reuniões, torná-las mais dinâmicas, menos cansativas. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe este conteúdo com as pessoas. E com o seu comentário a gente consegue crescer cada vez mais. E antes de ir, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as redes sociais do Diário do TST, com diversos conteúdos para que você no seu aproveita e se inscreva também nas outras redes sociais do Diário. E vou deixar em destaque para vocês o curso aqui, para que você possa aprimorar a sua carreira, o seu dia a dia. Ah, detalhe, uma coisa que eu estava muito importante que eu estava esquecendo de passar para você. Lá no site do Diário do TST, que tá aqui embaixo, como eu falei, tem um combo de planilhas. E nesse combo de planilhas foi pensado e foi desenvolvido para você aplicar no seu dia a dia, facilitar. Às vezes você está com dificuldade, por exemplo, de como que eu elaboro um inventário de riscos? Lá tem.
modelo pronto para você utilizar. Como que eu elaboro um programa de gerenciamento de riscos? Ah, tem um modelo pronto. O que eu ressalto é que você faça a sua análise crítica dentro dos documentos que estão disponíveis lá para você. Então, utilize eles da melhor maneira possível, adeque à sua realidade, para que seja um documento que você não vai utilizar mais para frente. Então, utilize, está pronto, está disponível, está desenvolvido para você utilizar no seu dia. Além desses, tem outros arquivos para você poder utilizar, mas faça a sua análise. Então, eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.